quero convidá-los para o texto dessa semana. O tema lealdade, características de uma igreja relevante. Nós estamos entrando então no segundo mês sobre características de uma igreja relevante. E nessa semana, a partir de hoje então, desde a manhã até essa semana nas células, nós iremos partilhar. É muito importante que na célula, os irmãos conversem sobre isso, não é? Essa é a dinâmica da célula, que não é apenas só o líder que fica ali falando, mas cada um conta as suas experiências, partilham, não é? Leia os textos bíblicos, conversam, tal. Essa dinâmica, essa interação entre a célula é o que torna ela tão especial. No culto público não dá para a gente fazer isso, você me interromper e dizer, pastor, eu também acho sobre isso, tal. Vai quebrar a dinâmica do culto. Mas na célula, por isso ela é tão importante, a gente pode, partilhar, e por isso ela existe. Então faça isso na célula, sempre cuidando de nunca fugir da proposta daquela semana, não é? Às vezes o assunto, por exemplo, é sobre lealdade, por exemplo. Aí o irmão, pois é, pastor, e aquela história da multiplicação dos pães? O que multiplicação dos pães tem a ver com lealdade? Então, cuidem isso nas células, para a gente não fugir do assunto, porque é 1 hora apenas, não podem passar de 1 hora, cuidem também isso, não é? Nossas células são dinâmicas, é 1 hora, bem objetivo, aproveitar o máximo momento. Então, esse é o tema que nós vamos partilhar hoje, estamos fazendo isso durante todo esse dia e também na semana nas células. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vai na sua Bíblia, vai acompanhando, vai no seu smartphone. E se quiser também aqui no Data, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados do mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Diga, o que se requer destes encarregados, que sejam fiéis, que sejam leais. Essa é a palavra de Deus. Queridos, na semana passada, em uma das minhas falas, eu comentei com vocês que tenho reserva com pessoas desigrejadas, porque o que me parece é que pessoas desigrejadas, elas não estão dispostas a lutar pela igreja, a favor da igreja, mas na verdade a lutar contra a própria igreja, não é? E cada dia o número de pessoas assim, eles só aumentam, até porque nós vivemos em uma outra época, não é? Nós vivemos em uma outra sociedade. Se você vê o seu informativo de 10 pessoas, 8 pessoas, elas não são leais mais a uma marca, a um produto, não é? Inclusive algumas pessoas deixam de, por exemplo, utilizar uma marca boa só porque, e usar algo inferior porque é mais barata, não é? As pessoas não têm aquela coisa mais de 10, 8 não fazem mais isso. Não, eu gosto dessa marca, desse produto, a menos que seja algo abusivo, eu não quero mais. Mas não, é o que aparecer, é o que der a promoção, é o que fizer, sabe? Por exemplo, hoje no nosso almoço de meio-dia com a família, eu brinquei com o meu sogro, nós almoçando, eu olhei para ele e disse, só cortou cabelo, né? Aí ele deu risada e disse, só foi lá naquele lugar. Aí ele disse, sim, fui. E eu disse, o senhor não deixa aquele cabeleireiro, não é aquela pessoa onde o senhor corta o cabelo. Ele vai no mesmo lugar desde quando eu conheço ele, não é? É uma outra geração. É uma outra geração. A geração do meu sogro não existe mais. Daquela pessoa que escolhe aquele lugar e vai até o fim. Hoje não, gente. Tem pessoas que inclusive preferem produtos que nem prestam. Só porque tem um pouquinho de desconto mais, preferem isso. O time, jogador, o que paga mais, ele vai. Dificilmente alguém fica no time e encerra a carreira ali. Essa é a nossa geração, é outra geração. É uma geração líquida, que ela não preza por alguns valores que são imutáveis. Claro que tem coisas
que a gente vai buscar pelo melhor da família, melhor preço e tal, mas tem coisas que não adianta. Tem produtos, tem situações que a gente não pode mudar, não é? Mas essa sociedade que nós vivemos não preza mais nisso. Isso é um problema, porque também afeta a igreja. E aí entra a questão daquilo que eu dizia domingo passado, meus irmãos, sobre a minha preocupação com pessoas desigrejadas. Elas ficaram na igreja e não lhes serve mais, não lhes cabe mais. Então, se você olhar a internet, é cheia dessas bobagens, essas situações que lutam, que peleiam contra a própria igreja. Não é contra o diabo, é contra a própria igreja. Eu acho, meus irmãos, que a gente precisa trabalhar em situações para cooperar, para ajudar, para contribuir. Escute uma coisa, nós não vamos fazer nenhum bem à nossa família longe dela. Nós não vamos fazer nenhum bem à esposa, aos filhos, longe deles. Para fazer algum bem, nós precisamos estar junto, estar perto, cuidando, fazendo o que for o melhor, estando inserido nessa família, queridos. Por isso esse tema é tão importante, porque lealdade é um princípio que Deus tem, e fidelidade é o nome de Deus. Nós constantemente colocamos adesivo nos carros, dizendo que Deus é fiel, e de fato Ele o é. Mas porque algumas coisas acontecem com o mundo e com o humano, é porque nós não somos fiéis. Essa é a grande verdade. E esse é o problema dessa sociedade líquida que nós vivemos. Não é uma sociedade mais fiéis aos valores. E Deus muito menos. Deus muito menos. Por isso, queridos, nós precisamos cada dia abordar mensagens como essas, para afirmar os nossos passos em Deus, nossos passos no Senhor, que se requer, por exemplo, daqueles que servem a Deus, daqueles que buscam ao Senhor, fidelidade. Eu citei para vocês uma igreja que tem no Cairo, no Egito, no Cairo, que é uma raridade, com mais de 10 mil membros. Na hora do batismo, eles não dizem como nós dizemos, como perguntamos: você já aceitou a Jesus? Eles perguntam lá: você está disposto a morrer por Jesus? Você está disposto a morrer por Jesus? A pessoa vai dizer sim. Pois é. Se a pessoa já... Porque é certo que eles correm risco de vida. Alguém lá para servir a Jesus tem que ser leal a Ele mesmo. Não é como nós aqui, que as pessoas se batizam, aceitam Jesus, estão hoje levantando as mãos, dizendo: eu te amo, eu te adoro, Senhor. E quando o carnaval se aproxima, vão evangelizar no carnaval. Não vão evangelizar, né? Vão pular no carnaval. Como assim? Na verdade, então, tais pessoas, elas não foram leais a Deus, leais ao Senhor. E se nós quisermos, meus irmãos, assimilar, falarei disso mais adiante, da cultura de Deus, dos princípios de Deus, como igreja local, nós precisamos trabalhar isso. O apóstolo Paulo está dizendo que requer das pessoas que servem a Deus, que trabalham para Deus, é que sejam fiéis, primeiramente a Deus, primeiramente ao Senhor. O autor do livro que nós estamos nos baseando nesta semana, e no seu informativo está aí, ele vai dizer que na hora de escolher alguém para trabalhar na igreja, ele não escolhe os mais habilidosos, os que têm os talentos apropriados. É claro que vai trabalhar a questão de cada um exercer o seu dom da melhor forma possível. Mas ele diz que ele vai escolher as pessoas para trabalhar na igreja, para numa liderança, em alguma função, as pessoas que são leais, não as mais talentosas, as que mais aparecem os seus talentos, as habilidosas, mas as pessoas leais. Queridos, todas as grandes multinacionais, elas buscam pessoas leais ao seu produto, à sua marca, pessoas que vestem a sua camiseta daquela empresa, daquele empreendimento, pessoas que assumem isso e são leais àquela empresa, eles só avançam. Por que a igreja primitiva, nos 5 anos que ela foi fundada, 5 anos depois, no primeiro culto que Pedro faz, no dia de Pentecoste, eles batizam 3.000 pessoas. Menos
de 4 anos depois, eles já contavam com mais de 20 mil discípulos. Porque a pessoa que vinha para a igreja, para o cristianismo primitivo, eles vinham com essa intenção de ser fiel a Jesus, haja o que houvesse, inclusive sabendo que iriam morrer. E veja, os valores são investidos. Aqueles que assumiam a posição da palavra, da pregação, de liderança, esses eram os primeiros que iriam morrer. Hoje, por exemplo, muita gente quer posições de liderança porque serão bajulados, estarão na vitrine, irão aparecer, irão liderar outras pessoas. Mas o princípio de Deus, na verdade, o princípio bíblico é aqueles que, como Jesus diz, no meu reino, quem é maior, na verdade é o menor. No meu reino, quem se acha grande, na verdade é pequeno, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir, disse o Senhor Jesus. Você pode melhorar o seu aplauso, faça isso para o Senhor com uma alegria, porque é para Ele. Que coisa boa. Digam amém. Sabe, queridos, nós na verdade precisamos seguir esses princípios que o apóstolo Paulo, que a Bíblia está nos ensinando. O princípio de nós sermos leais. E nós vivemos numa sociedade extremamente desleal. Deslealdades houve sempre. Houve no céu, queridos. Não vai haver na terra? Anos atrás, em 2013, quando você se lembra, deu aqui aquela rebelião, função. Alguém chegou a mim apavorado e disse: como pode, pastor? Com uma inocência de uma criança. Como pode, pastor? Como pode, no meio da igreja, ver essas coisas? Eu disse: que mundo que você vive, meu irmão? No céu teve isso. Que mundo que você vive? No céu teve isso, no céu só glória, no céu só Deus, no céu só majestade, no céu só... Para que o exemplo mais extraordinário que esse? No céu houve isso. Por que não entre seres humanos? Que entra aí muitos anseios, desejos, vaidades, questões, situações que são peculiares ao ser humano. Isso é muito simples. Se no céu houve isso, houve deslealdade, ainda mais hoje em dia. Não se espante com isso, querido. Isso são sinais e exemplos para nós fixarmos nossos olhos em Jesus. A história que não canso de dizer, quando Jesus vai dizer da parábola, da história das 2 casas, é um exemplo para nós. Há uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre areia. E a casa construída sobre areia, virão os ventos, as intempéries da vida, e essa casa vai se desfazer. Nós precisamos construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa história, nessa rocha que é Cristo. Essa rocha fiel, inabalável, porque enquanto o humano, situações, instituições são infiéis, Deus nunca será infiel. Deus sempre será fiel. Deus sempre vai manter sua palavra. Deus sempre vai zelar pelos seus princípios. O que é lealdade, meus irmãos? Lealdade é a característica de quem é fiel. A lealdade não é pessoas que, quando assumem algum tipo de compromisso, elas mantêm. Seja começar pelo casamento, seja começar por um contrato, por algo que assumiu, que falou, que deu a palavra, que acertou. É leal a uma ideia, a um pensamento, a um princípio, a uma fé. Nós precisamos seguir esse caminho, queridos. Se nós assumirmos o princípio como a igreja primitiva de ser leal a Deus, nada vai separar você do amor de Deus. Não pode. Alguém que me diz: eu saí da igreja por causa do irmão fulano de tal, eu estou desviado hoje por causa do pastor tal. Isso não pode ser verdade. Quem é fiel a Deus, nada pode lhe separar do amor de Deus. Nada pode lhe separar do amor de Deus. Fique à vontade para aplaudir o Senhor.
pessoa leal é a pessoa sincera, é a pessoa verdadeira, a pessoa sincera, a pessoa leal, verdadeira, amiga. Aquilo que diz por trás, diz na frente. E a pessoa que tem o anseio de proteção, de cuidado. Se você olhar a história bíblica, Deus, Ele vai se revelar sempre assim, leal com o seu povo Israel, leal com quem Ele fez pactos, leal com quem Ele fez aliança, embora os que fizeram com Ele vão falhando em algum momento, mas Deus vai dizer, por amor ao meu servo Davi, eu estou fazendo isso. Por amor ao meu servo Davi, tal, por amor ao pacto com Abraão, e assim por diante. Deus sempre vai se manter fiel. É por isso que Ele é essa rocha, meus irmãos. Essa rocha inabalável. Seus filhos não podem ser diferentes. Nós somos pequenas pedras que seguem esse modelo. Fora disso, o que somos então? Nós temos dito que para entender algo, a gente precisa saber também o contrário. Então, o antônimo de lealdade é deslealdade. É uma pessoa traiçoeira, uma pessoa que não é verdadeira, um indivíduo que não é sincero. Diga para o seu irmão, você não é essa pessoa, não é? Pergunte para ele. Você é leal, né? Diga um amém. Ai, meu Deus, alguém vermelharam aí no que houve com vocês? Tudo bem aí? Tudo bem aí? Escute uma coisa, queridos. Nós não estamos aqui para, nós só brinquei com vocês, mas cada um, Deus o livre, né? Veja, queridos, o contrário de alguém que é leal e alguém que desleal. Leal é alguém que não é leal, que não é amigo, que não é sincero, que não é verdadeiro. Um bom exemplo disso é quando você coloca Deus e o diabo. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós com gemidos inexplicáveis, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus está junto de Deus intercedendo, e o Espírito Santo também, aqui e agora. Jesus intercede junto ao Pai por nós, Ele é o nosso mediador, e o Espírito Santo está aqui, junto de nós, intercedendo ao Pai também, com gemidos inexplicáveis, com gemidos inexprimíveis. Então você coloca Jesus como fiel, como leal, o Espírito Santo como leal, e você vê o diabo. A Bíblia diz que o papel do diabo constantemente é nos acusar. Enquanto Deus e o Espírito Santo, enquanto Jesus e o Espírito Santo vem, não é? Usando de misericórdia, compaixão, perdoando. Filhinhos, vai dizer o apóstolo João, não pequeis. Mas se você pecar em algum momento, o sangue do Senhor Jesus te purifica de todo pecado. Então veja, chega os pecadores para Jesus, Jesus diz, eu perdoo você, mas não peque mais. A função de Jesus sempre é interceder, é cuidar, é favorecer o indivíduo, é trazer proteção, é interceder. Qual é o papel então do desleal, que é o diabo? É acusar. A Bíblia diz, meus irmãos, que constantemente o diabo está diante de Deus como acusador, nos acusando, fazendo o contrário. Você sabe que há pessoas que elas vão orar a Deus e dependendo daquilo que fizeram durante o dia, elas não conseguem orar, porque na sua mente vem situações, lembranças, e o diabo diz, você não pode orar, você tal coisa, isso e aquilo, tal situação. Isso é papel de alguém que é desleal. Olha que interessante isso, queridos. Veja a diferença entre Jesus, entre o Espírito Santo, que nos aceita, que nos compreende, que nos ampara, e do diabo que constantemente te acusa, me acusa. A que modelo nós estamos seguindo, queridos? Que modelo você quer seguir? Por isso, meu amado, quando você estiver num grupo, numa equipe, numa célula, seja quem for, e tiver alguém lá sempre acusando, esta pessoa está fazendo o papel do diabo. Cuide disso, para não tirar o emprego do diabo. Tem pessoas que tiram o emprego do diabo, meus irmãos. Não façam isso, em nome do Senhor Jesus. Cuidem essas coisas, porque já chega o diabo para fazer isso. É por isso que eu volto e me preocupo com situações de pessoas que não querem zelar pela igreja e se tornam desigrejadas, porque o papel dela sempre é acusar. E às vezes eu nunca achei na internet, em algum lugar algum, um macumbeiro, um centro espírita falando mal de outro.
Eu nunca vi uma história de um muçulmano falando mal de outro. Há as questões dos radicais, não é? Mas isso é uma coisa à parte. Você não vê um espírita falando mal do outro. E se defendem, cuidam do outro. E às vezes a própria igreja e aquelas pessoas que são desigrejadas, elas têm o prazer de falar mal. Lutam contra a própria igreja, gente. Alguém que esteve no meio, isso não é de Deus. E cada dia isso tem aumentado, queridos. E as pessoas parecem que gostam dessas coisas. Fuja disso, meu irmão. Cuide da sua alma. Cuide da sua vida. Seja leal aos seus princípios. Sabe, queridos, pessoas desleais sempre existiram. Estou dizendo a vocês que começou no céu com Lúcifer. Mas veja, um tempo atrás, outras gerações, a gente via isso muito menos. Hoje isso aparece constantemente. Constantemente. As pessoas com facilidade, elas vão por outro caminho. Com facilidade. Eu gostaria que nesta noite nós aprendêssemos a firmar os nossos pés em Jesus e nos princípios de lealdade. Você pode aplaudir o Senhor com uma alegria? Por favor, o faça. Sabe, queridos, eu acredito que Deus tem para nós um tempo de cura, de libertação. As pessoas olharem para nós e confiarem as suas vidas a nós. Confiarem de verdade. Quando a gente vai, por exemplo, para encontro, e no momento do encontro não é certos momentos, a gente reúne ministradores e dizem: o que você ouvir lá, fica lá, não pode sair disso. Nós já ouvimos cada história em encontro e reencontro. Olha que coisa interessante. Ninguém está falando nenhuma história. Experiências pessoais a gente conta, não cita nome, conta, mas nunca uma situação de encontro, porque é um pacto que a gente faz com os ministradores, com pessoas. E o que escutar lá, fica lá. Essas coisas, minha gente, nós precisamos fazer. Sabe, queridos, que nós possamos ser percebidos como pessoas de honra, como foi dito semana passada, como pessoas leais, como pessoas confiáveis, como pessoas de Deus. Será se alguém poderia dar a chave da sua casa para você ir lá agora? Alguém poderia dar para nós um cheque só assinado e dizer: olha, vai com esse cheque, vê o que você pode fazer, e nós não faríamos nenhuma bobagem? Será se somos, na verdade, essas pessoas reconhecidas como pessoas leais, sinceras, amigas? Quando alguém chega para mim e diz: olha, com fulano eu posso contar só até aqui, então você não tem essa pessoa como sendo leal a você. E eu escuto muito disso: olha, eu até é meu amigo, mas eu conto até aqui, então não é amigo. Se você não pode abrir a vida para aquela pessoa, para o outro, então você não o tem como leal. A gente não chega para Deus e diz: pois é, Deus, assim, ó, na verdade eu só olhei lá o cigarro, eu nem fumei, mas na verdade fumou, mas disse: eu só olhei. A gente não faz isso para Deus, porque a nossa vida é um livro aberto para Deus. Será se nós temos pessoas que a gente pode ser um livro aberto a essas pessoas? Mas pastor, Deus o livre, capaz que eu vou abrir a minha vida, porque eu sei que aí daqui a pouco está toda Santa Maria sabendo. Isso é um problema? Isso é um problema se houver isso entre nós. Nós precisamos, meus irmãos, trabalhar os acordos que são firmados entre nós. Nós, quando casamos, fizemos um voto com as nossas esposas e maridos e sermos fiéis a ela até a morte. Que até a morte venha, só a morte para desfazer isso. Nós precisamos, se possível, dar a vida para cumprir o que nós acordamos no altar diante de Deus, queridos. Se possível, dar a vida por isso. Não, eu prometi que seria fiel a esta pessoa. Você deixou pai e mãe, então vamos ser fiéis a essa pessoa. Sabe, queridos, nós precisamos, e eu creio que Deus está trabalhando no nosso meio, com mensagens como esta para despertar o nosso coração, no que diz sentido a sermos leais aos princípios, sermos leais à família. Escute uma coisa: sermos leais no que diz respeito à escala de prioridade. Por exemplo, no livro não tem isso, mas Deus me deu essa ideia, por exemplo.
a escala de prioridade. A Bíblia vai dizer em Êxodo, nos mandamentos, olha que interessante. Vai dizer em Êxodo, nos mandamentos, vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Se você quer que seu dia se prolongue, Êxodo 20, honra pai e mãe. É muito interessante. É muito importante ser leal e honrar pai e mãe. Mas aí Jesus vai dizer no Novo Testamento: se nós não deixarmos pai e mãe, por amor a Ele, nós não somos dignos dele. Eu quero que os adolescentes, jovens que aqui estão, aprendam isso. Numa escala de lealdade, a primeira pessoa que você deve ser leal é seu pai e sua mãe. Numa escala de lealdade, é pai e mãe. Se você tem um segredo a contar, se você tem uma situação, é pai e mãe. É uma pena que às vezes os filhos não cuidam disso e elegem o melhor amigo. E os amiguinhos que são iguais. Dali a pouco está todo mundo sabendo da história daquela pessoa. Nunca os princípios serão mudados. É pai e mãe, querido. São pais. Numa escala de lealdade, começa pelo pai e mãe. Depois os irmãos. Depois os amigos. Depois os conhecidos. Mas numa escala é pai e mãe. Agora, nós vamos colocar Deus e os pais. Deus em primeiro lugar. Como aconteceu comigo, meu pai disse: deixa a igreja, deixa Jesus. Não quero você servindo a igreja, não quero você querendo ser pastor. Pai, eu amo o Senhor, amo, lhe admiro, acho o Senhor um homem extraordinário. O Senhor é o meu pai. Até hoje, como homem, eu tenho ele como referência, homem de palavra, de princípios. Mas quando entrou Deus, eu disse: eu amo a Deus acima de tudo. Eu quero Deus. Aí ele diz: então não te abençoo mais, não te tenho como filho. Paciência. Mas aí a Bíblia vai dizer que é o salmo da minha vida, que é o salmo 27, não é? É o texto da minha vida. Se teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. Aprenda isso nesta noite, querido, a escala de lealdade. Então, a gente honra pai e mãe, é leal a pai e mãe, mas quando entra Deus, é Deus. Aprenda isso, queridos. A gente honra, deve ser leal à esposa, ao marido, deve ser leal a eles como primeiro lugar, em primeira instância, ao marido, à mulher, mas quando entra Deus no meio, é Deus. No que diz respeito à igreja, a primeira pessoa que você tem que ser leal é o seu pastor. Sabia disso? Nós invertemos. A gente acha que, bom, eu estou lá na célula, meu primeiro líder que sou fiel é o líder de célula. Não é? É o contrário. Você vem vindo, você primeiramente é fiel ao seu pastor, porque da sua igreja, do seu pastor vem a visão e a direção. É o seu pastor no aspecto de célula, seu pastor, seu supervisor, seu líder de célula. As pessoas fazem o contrário. As pessoas, elas começam, como elas estão ali no primeiro momento mais próxima do líder de célula, não, é o meu líder de célula. Aí o líder se perde, elas se perdem com ele. Porque no nível, minha gente, de responsabilidade e de autoridade, a coisa é mais em cima. E as pessoas não sabem disso, não entendem isso. No aspecto do ministério, você lá pertence lá à oração, e você pertence a um grupo de oração. Seu líder, primeiro que você deve ser leal, é o seu pastor. Depois o líder geral da oração. Depois o líder do grupo da oração. É assim que funciona. Você quer ver um exemplo disso? Nossos jovens, houve um tempo que o líder se rebelou, vocês sabem disso. Alguns jovens, os mais novos na fé, não entendiam esse princípio e se apegaram ao líder, e o líder saiu e seguiram ele, os poucos novos. Aqueles líderes mais velhos, mais experientes, entenderam e chegaram até a dizer: não, mas eu tenho o meu pastor primeiro. Você é o líder dos jovens, mas o meu pastor primeiro é o pastor da igreja, é o pastor presidente, é o pastor Pedro. E não foram todos aqueles que foram com aquele líder, todos se perderam. Você sabe por quê? Porque não entenderam princípios, não seguiram princípios de lealdade. Isso é um problema. Todos entraram debaixo de tempo mau.
Hoje não só, alguns estão até voltando e outros perdidos. E o líder perdido. Você me entende, querido? Você sabe por quê? Porque a pessoa foi pelo caminho da amizade e não pela lealdade. O que entra primeiro é a lealdade. Alguns filhos são amigos dos amigos, aí, pela amizade, e aí vai se enfiando, quando vê, está metido com drogas. E não esquece que com o pai, além da amizade, tem lealdade. E a lealdade está acima da amizade. E o problema é que as pessoas vão no caminho da amizade e vão umas com as outras e se perdem. E eu nunca vi isso não dar certo. Porque a questão, queridos, é a escala de prioridade de lealdade. Bom, aí entre Deus e o seu pastor, Deus acima de qualquer coisa. Deus acima de qualquer coisa. Eu tinha um pastor que fui criado na igreja. O pastor saía e ia para o bar tomar cerveja. Os irmãos ficavam uma função tal. E aí, não vou dizimar, ele está usando meu dízimo para tomar de cerveja. Minha mãe dizia, eu sirvo a Deus. Deixa ele com Deus, eu sirvo a Deus. Vamos sair da igreja. A mãe dizia, não, a igreja não é dele. Eu cresci ouvindo e vendo a minha mãe fazer isso. Minha mãe dizia, sou fiel a Deus. Ele é o pastor, ele está ali, ele que sabe. As pessoas diziam, vamos parar de dizimar. Ele está tomando o nosso dízimo de cerveja. Pastor doido, né? Já vimos de tudo nesse mundo. E o pior é que algumas pessoas gostam disso. Gostam de pastores assim, sem fundamento. Escute uma coisa, querido. Minha mãe dizia, eu sirvo a Deus acima de qualquer coisa. Então veja, num aspecto da escala de lealdade, você começa com Deus e você vem descendo. Esses são os princípios importantes que nós precisamos observar. Digam amém. Quero que essa igreja aprenda isso, meus irmãos. Poderão vir lutas, vento, tempestade, se você aprender essa escala. A escala de tudo começa com Deus, com o Senhor. Se qualquer homem for infiel, você está segura, porque Deus vai se manter sempre leal. Deus vai se manter sempre fiel. Olhe, se você trabalha num negócio e seus colegas ficam falando mal do diretor, disse aquilo, saia disso. Não fique na volta. Quem é que paga seu salário? Não são os seus colegas. Não fique papeando com ele, fomentando conversa, isso e aquilo. Isso não é saudável. Eu nunca vi isso ir longe. Saia disso. Se alguém está lá, poderia pagar mais, poderia fazer mais isso, por que não dá mais bônus? Por que não faz aquilo? Sai de pessoas assim. Pessoas assim vão ser um problema. E às vezes elas estão assim, e aí na hora do focedo elas ficam bem longe. Eu me lembrei agora de uma situação, nem escrevi aqui. 6 meses que eu tinha casado e que estava em São Paulo, eu vim aqui com a pastora. Eu vim aqui resolver uma coisa com o meu sogro. Como casei, eu tinha já minha casa montada. Eu, graças a Deus, não precisei de padrinho para me dar geladeira, fogão, nada disso. Eu os escolhi porque eu os queria bem. Eu os escolhi porque eles eram leais, não por um interesse em ganhar um bem. Eu já tinha minha casa montada. Aí chegavam meus padrinhos, pessoas diziam, o que o senhor quer? Eu dizia, eu já tenho geladeira, tenho fogão, tenho máquina de lavar, tenho lava-louça, tenho tudo. Olha, mas aí eu quero lhe dar um presente. Então você vê o valor do presente que você quer me dar e me dê o dinheiro, em vez de me dar a geladeira, porque eu já tenho geladeira, eu já tenho máquina de lavar. E as pessoas me deram isso, em vez de me dar um presente, me davam o dinheiro. E eu juntei um valor desses presentes e apareceu um terreno, a minha primeira casa aqui. E meu sogro disse, tem um terreno aqui perto da minha casa, você não quer comprar? Eu digo, ótimo. E aí, estava pensando em comprar um carro. Aí eu disse, entre carro e um terreno, só quem é burro que vai comprar um carro, não é? Só que ele não sabe, né, de questão financeira, vai comprar um carro. Eu disse, vou comprar um carro, vou comprar um terreno. Embora eu não sabia, nunca se viria para cá. Comprei um terreno, e eu vim aqui para acertar a escritura e tal. E aí nisso eu deixei a igreja lá e vim aqui. E passei uns dias resolvendo o negócio do terreno, da escritura. Até um irmão que foi membro aqui da nossa igreja. E eu só sei que eu estou em casa e eu tive um sonho. E eu não sou de sonhar. Não sou de sonhar. Não.
Aliás, não sou nem de dormir direito. Eu durmo muito pouco, sonhar muito menos. Não é? E eu tive um sonho que eu estava num barco. E uma pessoa lá na... a polpa é na frente ou é atrás? A polpa é atrás ou é na frente? A polpa acho que é atrás, não é? A proa na frente e a polpa atrás. E alguém lá atrás, a pessoa pegava e fazia esse movimento para balançar o barco na água. E eu saía assim de baixo, dentro de uma cabine. Eu dizia, esse barco vai afundar, gente. Segura, ajeita as velas, faz não sei o quê. Eu dava os comandos para o barco. Aí eu olhava lá para o fundo, o leme não estava sem ninguém. E tinha uma pessoa lá que ficava balançando o barco. Eu dizia, o que você está fazendo aí, rapaz? Seu lugar não é aí. Seu lugar é cuidando do leme. Senão esse barco vai afundar. E acordei naquele sonho, digo, engraçado. Orei a Deus, eu digo, mas eu não sei nada de barco, não estava andando de barco, Santa Maria não tem rio, para dizer, foi um ato inconsciente, andou num barco. Que conversa é essa? E fui orar a Deus, e aí, engraçado, fiquei com aquele sentimento ruim. Orei a Deus, tal. Daí a pouco me ligou um dos meus diretores da igreja, disse, pastor, venha, eu volto para São Paulo. Tá uma função aqui na igreja. Eu digo, como assim? Ah, pastor, aqui tem aqui uma pessoa da diretoria que está levantando uma função aqui com uma igreja. Olha aí, só o senhor para vir aqui resolver. Eu digo, meu irmão, eu preciso mais uns 2 dias, porque eu vou assinar o documento. Pastor, venha logo, pastor. É bom que o senhor venha. Aí deixei aqui e voltei para São Paulo. Era a igreja, olha que interessante. Era a igreja. O meu diretor de patrimônio juntou umas pessoas na época. E aí ele levantou uma situação lá que, com o meu tesoureiro, que era uma pessoa muito, na ocasião, me parecia ser leal. Eu nunca disse nada, nunca achei nada. E a pessoa na época, né, esse diretor de patrimônio, não sei o que, tá faltando dinheiro, não sei o que, e levantou e jogou para o tesoureiro. E eu achei aquilo muito mal. E aí juntou uma turma para jogar contra o meu tesoureiro, que para mim era uma pessoa leal. Meus irmãos, que foceto que deu, que função que deu, meu Deus do céu, não precisava fazer aquilo. E aí eu tive que pedir para o pessoal trazer todas as notas, fazer um monte de coisa. Digo, meu irmão, eu acho que essa pessoa, porque essa pessoa está desempregada e comprou um negócio. Eu digo, a pessoa, né, não é porque ficou desempregada um momento porque está roubando da igreja. A pessoa, né, é uma pessoa, me parece decente, nunca vi nada errado. Meus irmãos, sei que isso piorou, deu uma função. E aí, na verdade, na reunião, quando nós fizemos, a pessoa que tinha feito todo o negócio ficou bem quieto. Bem quieto. Cuidado com pessoas que não têm opinião, que ficam bem quietas. Esse dia eu me lembrei de uma situação que nós estávamos em reunião com um grupo, e eu perguntando para uma opinião sobre isso e aquilo, e a pessoa diz, eu não tenho nada para dizer, pastor. Eu digo, qual é a sua opinião sobre tal situação? Né, para a gente andar melhor? Não tenho nada para dizer. Olha que interessante. E engraçado que a pessoa que tinha feito toda a função, na verdade, na reunião ficou bem quieta. Eu tive que trazer o meu tesoureiro, trazer o irmão, ele mostrar todas as notas, comprovação. Ficou tudo provado que aquele irmão a princípio, ele era uma pessoa honesta. Não tinha nada que desabonasse. Queria que eu tirasse ele e que o outro viesse para o lugar dele. Tem uma coisa engraçada. Só que na hora ficou muito bem quieto, só vendo o ciclo pegar. Olha que interessante, minha gente. Na minha ausência. Cuidem isso, queridos. Olha que interessante isso, sabe? Deus dando já um aviso que era o barco, era a igreja. Aquele irmão, sabe? E parecia muito querido, sabe? Muito mimoso, muito querido. Queridos, como é um problema a deslealdade. Isso aconteceu com Deus nos céus. Isso aconteceu com Deus. Deus chega a dizer para o diabo, meus irmãos, que ele era um modelo. Ele era um modelo para os anjos. Mas isso não foi o suficiente. Queridos, nesta noite eu quero orar com vocês e dizer a vocês, sejam fiéis aos princípios que Deus tem estabelecido. Fique atento com pessoas à sua volta. Eu já vi muita gente, por exemplo, na simplicidade, meu amigo, vai lá e empresta um cheque, empresta um nome. Depois fica todo enrolado. Eu conheço muita gente assim. Aqui na igreja, pessoas simples, de bom coração. Cuidem isso, queridos.
Se alguém já não tem um cheque, já quer dizer alguma coisa. Se a pessoa já não tem um cheque, fica pedindo para os outros, já quer dizer alguma coisa. E alguns irmãos se metem em rascada, dão um nome, fazem um monte de coisa. Daqui a pouco estão tudo enrolados financeiramente. Ah, mas era da igreja, era um irmão, falava em línguas, orava. Aqui teve uma pessoa que passou por aqui. Meu Deus, tinha uma irmã nossa, santa. Vocês sabem, se eu contar a história, vocês sabem. A irmã de Deus, mulher de oração, emprestou todo um talão de cheque para uma pessoa, discípula da célula, para ajudar. A pessoa foi lá e afundou a irmã. Ela precisou de anos para sair disso, minha gente. Chorava comigo no escritório, dizia: pastor, eu não tenho nem como dizimar, porque desconta em folha, né? É mais ou menos isso, né? Desconta no banco, tudo. Ela não tinha nem o que comer, às vezes, que nós tivemos que ajudar a pagar água e luz. Minha discípula da célula, pastora, falava em língua, pastor, falava em língua. Eu digo: minha irmã, meu Deus do céu. Eu disse: você não leu os sinais? Não, pastor. Eu digo: olha, eu sei de uma história dessa situação, que a senhora chegou na casa dessa senhora e entrou o filho, e o filho chegou e disse assim: a senhora, mãe, crente? Duvido. O filho disse isso. Eu digo: está aí o sinal. A família conhece uns aos outros. O filho disse: a senhora, mãe, crente? Cuidado, dona fulana, ela vai lhe dar um golpe. E de fato deu um golpe na irmã. Ela passou muitos anos para se recuperar. Meus irmãos, cuide isso em nome do Senhor Jesus. Não se meta em fucedo. Digam amém. Nessa noite eu quero ensiná-los, porque isso não é apenas para a vida espiritual de vocês, isso é para a vida pessoal. Porque às vezes, irmãos, têm a possibilidade de crescer aonde estão, mas como não seguem princípios de fidelidade e lealdade, aí alguém chega e diz: vamos fazer aqui uma maracutaia aqui, vamos fazer um desvio aqui, vamos fazer tal coisa ali. E aí perdem oportunidade, porque o patrão vai ver, o chefe vai ver. Como vai confiar um cargo de confiança para aquela pessoa? Eu sei de uma história de alguém que lidava na parte financeira da empresa, e o patrão chegou e disse: eu quero que você falsifique essas notas, assim, assim, assim. E ele disse: não vou fazer, Deus me livre. Ah, por quê? Eu estou lhe mandando. Você tem que ser leal a mim, fiel a mim. Ele disse: eu sou, mas antes do Senhor eu sou a Deus. Não posso falsificar esses documentos, não posso fazer isso. Mas se você não fizer, eu vou te mandar para a rua, vou te despedir. E o irmão disse: então faça isso, porque eu preciso ser leal à minha consciência, ao meu Deus. E de fato ele foi despedido. E aquele senhor achou, porque é isso, né? Alguém sempre vai achar alguém para fazer maracutaia. Um abismo sempre vai atrair outro abismo. Meus irmãos, aquele irmão foi despedido. Passou um tempo, esse empresário com o outro conversando, um empresário maior, mais forte, diz: eu preciso de alguém para cuidar das finanças da minha empresa. Alguém extremamente honesto, extremamente leal, porque é milhões que vai passar. E tem coisas que eu nem vou saber. A pessoa vai lidar com o dinheiro da minha empresa, é muito dinheiro. Você conhece alguém? E ele se lembrou e disse: eu conheço alguém. Inclusive eu despedi esse cara, porque eu queria que ele fizesse um esquema e ele não fez. Está aqui o telefone dele. Olha que interessante, minha gente. Por mais que em algum momento pareça que a gente está errado e aquela pessoa lá está certa, ou então eu estou deixando de ganhar um benefício, mas é um benefício que não vem com a lealdade, então que você venha perder isso, porque lá na frente, mais na frente, Deus vai recompensar a sua lealdade. Você pode aplaudir o Senhor. Faça isso com uma alegria. Meus irmãos, a cultura dos céus é a cultura da lealdade. Deus é leal, Deus é fiel. A cultura do inferno é a deslealdade, querido. Seja leal à sua fé, aos seus princípios, e Deus sempre vai honrar você. Não fique na volta de pessoas que você percebe que fala de alguém, isso é certo. Se fala de outro, vai falar de você também. Cuidem isso, queridos, em nome do Senhor Jesus. Vigie quanto a isso. Se você está lá na empresa, no seu trabalho, e alguém vai lá com malandragem falar, seu chefe, sai do meio dessas pessoas. Se você diga, se você tem algo para dizer, diga para eles. Se você está num grupo de alguém falando mal do pastor da igreja de alguém, se levante e vá e saia e diga: aqui não é o meu lugar.
Meus irmãos, nós fizemos um acordo agora entre o líder de células, e vou encerrar, entre supervisores agora. Nós não queremos membros da célula transitando para um lado e para o outro, sabe? Falando mal do supervisor. Eu vim aqui porque o meu supervisor não é de oração, não é homem de Deus, eu quero estar com você aqui. Não, fique onde você está. Porque senão começam a fazer isso nas células, daqui a pouco estão fazendo isso de igreja em igreja, você me entendeu? Isso é um problema. Nós dizemos isso, fique lá. A menos se der um problema grave lá na sua célula, aí sim nos comunique. Mas não fique lá trocando de célula em célula, e aí chega e fala mal do outro supervisor. Olha, eu estou aqui porque o meu supervisor não me cuida. Isso é um problema, essa conversa de não me cuida. Eu vim aqui mudar para essa célula porque o meu líder não me cuida. Meu Deus, eu sei de líder que fica cuidando demais. Vamos cuidar isso, meus irmãos. Isso é um princípio para a nossa vida. Digam amém. Se coloque em pé em nome do Senhor. Tem uma história do conto judaico da mentira e da verdade. Escute isso, eu vou orar com você. Muito interessante essa história, é um conto judaico. A mentira e a verdade. A mentira chegou para a verdade e disse assim: que dia bonito, que dia lindo hoje, verdade. E a verdade olhou, deu uma volta e foi analisar se o dia realmente era bonito. E de fato o dia estava bonito. A mentira depois disse assim: ah, mas as flores estão belas. Tem muitas flores belas. As flores as árvores estão desabrochando, as folhas estão aí bem verdes, as flores estão bonitas. A verdade saiu, deu uma volta e conferiu se as folhas estavam verdes e se as flores estavam cheirosas. E de fato estavam. Chegaram no rio e a mentira disse: essa água está bem quentinha, está bem bonita. E pulou na água e diz: vem aqui, verdade, essa água está muito agradável, quentinha, é uma água maravilhosa. Aí a verdade veio, colocou o pé na água, percebeu que a água estava quentinha mesmo. Tirou a roupa, se despiu e pulou na água. Quando a verdade pula na água, a mentira sai, pega a roupa da verdade e sai correndo. E a verdade olhou, só tinha a roupa da mentira. Ela sai da água e diz: eu prefiro andar nu na rua, sendo a verdade, do que sendo verdade e vestir a roupa da mentira. E a verdade começou a andar nua na rua, e a mentira vestida com a roupa da verdade. E a mentira enganou a muitos, mas a verdade se manteve leal à sua verdade, aos seus princípios, porque ela era leal à verdade. Preferiu passar vergonha e se manter leal aos seus princípios. Meus irmãos, eu encerro essa história dizendo a você: seja leal aos seus princípios de lealdade. Ensine os seus filhos a serem leais, a não pegar uma boneca da casa do amiguinho que for brincar. Chegar em casa, se pegar por engano, você vai lá e faz ele devolver, para que ele cresça e se torne um homem ou uma mulher de lealdade. Se você pegar seus filhos comentando, falando mal de coleguinhas, você diz: olha, pare com isso, para que eles vão aprendendo. A gente vê isso às vezes até nesses grupos de WhatsApp das crianças. Você diga: sai desse grupo, não quero que você esteja nesse grupo. Seja um adolescente, seja um menino de verdade. Isso é muito importante, queridos. Mesmo que a gente pareça que não fez uma boa coisa, que saiu nu, mas saia com os seus princípios. Eu duvido, pode passar um tempo, Deus vai honrar você. Meu amado, faça o que você tem que fazer, mas faça no sentido da lealdade. Pode parecer que você está perdendo. Você vai lá, por exemplo, deu a palavra, queria pagar em tal época e se enrolou. Vá lá e fale com a pessoa, não se esconda. Venda aliança, venda anel, venda celular, fique descalço, não coma, mas que as pessoas saibam e possam dizer para você: olha, eu vou lhe emprestar o teu dinheiro, eu vou lhe dar tal coisa, porque eu sei que você vai cumprir. Tem gente nessa igreja, meus irmãos, que saiu daqui porque deu muito golpe em gente, teve que sair com vergonha,
Você me entendeu, querido? Se você com um irmão fez um acerto, não pode pagar, chegue para ele e diga: olha, me perdoe, eu me atrapalhei, mas você quer minha televisão, você quer o meu relógio, quer meu celular, fique sem telefone, sem relógio. Eu duvido que Deus não vai honrar você. Eu duvido que Deus não vai dar graça para você e que você não vai ganhar a confiança das pessoas à sua volta. Você pode até em algum momento perecer, mas depois você vai ver a honra dele sobre você, porque o Deus honra quem é leal. Eu quero orar com essa igreja para que o espírito de lealdade seja a essência dessa igreja. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor.